Olá, eu sou o professor César Albano e você está no canal Matemática e Educação. Nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre estatística, um assunto clássico, dentro da estatística, que é a construção da tabela de frequências e cálculo da média, moda e mediana. É um exercício que foi pedido pelos alunos do curso de Psicologia da Faculdade Metropolitana de Horizonte e também os alunos do curso de Administração da mesma instituição. Vamos aí ao exercício. Dado o rol de medidas das alturas de uma amostra de 100 indivíduos de uma faculdade, construa uma distribuição de frequências com intervalos de classes e calcule a média, a moda e a mediana. Então, o exercício aqui já trouxe o rol, tá? Com as alturas dos indivíduos, dados em centímetros, e nós vamos aí ao cálculo da tabela de frequência. Consequentemente, nós calculamos as medidas, moda, média e mediana. Vamos à nossa solução. Primeiramente, nós vamos ao cálculo do número de classes e a amplitude das classes, o tamanho de cada intervalo de classe. Então, a primeira situação que nós vamos resolver é a amplitude total da amostra, tá bom? Nós sabemos aqui pelo rol, tá, que essa amostra tem como menor valor aqui o 151 e como maior valor o valor 190. Tá? Então, a amplitude total da amostra, nós vamos fazer a operação de subtração entre o maior valor e o menor valor, 151. Então, o que é que nós vamos encontrar? Que a amplitude total da minha amostra de 100 indivíduos, ela vale exatamente 39. Ela vale exatamente 39. Nosso segundo passo vai ser encontrar o número de classes, que nós vamos chamar de K. Tá bom? Ele é calculado pela regra de Sturges, que é exatamente 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n, onde n é o número de elementos da amostra. Nós temos aí 100 elementos. Então, o que é que eu tenho? Que o meu número de classes K, ele vai ser 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de 100, aqui na base 10, tá? E aí 100 é 10 ao quadrado, tá? Corta a base com o 10, sobra o número 2, né? Você resolve o logaritmo, pode resolver pela sua calculadora do celular, que nós já explicamos aqui no canal, ou então pode resolver pela HP. Então tem uns pedidos aí para a gente resolver só essa parte, nós vamos fazer posteriormente, tá? Relembrando aí com a HP e com a sua calculadora científica, tá bom? Então o que é que eu tenho? Eu tenho que o valor K, ele vai ser 1 mais 3,3 vezes 2, que é o valor desse logaritmo. Então o que é que eu vou obter? Eu vou obter que o meu K vai ser exatamente 7,6. O que para o nosso cálculo, de quantidade de classe, a gente vai arredondar para mais, tá bom? Então eu vou ter que K vale 8. Ou seja, nós vamos utilizar 8 classes. Nós vamos utilizar 8 classes. Então, se eu vou utilizar 8 classes, eu quero agora descobrir qual o tamanho da minha classe, que eu vou chamar de H, que é a amplitude da classe. O H ele é calculado pela relação de divisão entre a amplitude total, nós calculamos aqui, dividido pela quantidade de classe que nós calculamos aqui. Então, o que é que eu vou encontrar? Que o meu H, que é a amplitude de cada classe, nós vamos pegar o valor 39 e vai ser dividido por 8.
Então eu tenho que o meu H, essa divisão aí vai ser 4,8. Então concluo que a amplitude de cada classe vale 5, tá bom? Então eu vou ter 8 classes com o tamanho 5. E vamos agora à construção da nossa tabela. Nós vamos agora construir a nossa tabela, tá? Já fez aí as grades da nossa tabela, né? E vamos nomear cada coluna, tá bom? A primeira coluna vai ser o meu I, ok? A segunda coluna vão ser exatamente as minhas classes. Aqui eu vou ter o meu XI, bom, que é o ponto médio da classe. Eu vou ter a coluna das frequências. Eu vou ter aqui a coluna da frequência acumulada, tá? Eu vou ter aqui a coluna da frequência relativa. Eu vou ter aqui a minha coluna da frequência acumulada relativa. E essa coluna vai servir para o cálculo da média, né? Que vai ser exatamente a multiplicação entre o meu XI com a minha frequência, tá bom? As classes, né, que nós vamos trabalhar, nós já calculamos anteriormente o tamanho, tá, de cada classe e a quantidade, né? São 8 classes, então nós vamos ter 8 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7 e linha 8. Aqui eu vou ter o meu total, né? Minha soma, coluna das somas. Então, cada classe nós vimos que pelo rol, o menor valor é o 151. Então, eu vou ter um intervalo fechado aqui à esquerda e aberto à direita, ele vai do 151 até o 156. E aí eu vou construir cada classe, né, com a sua amplitude no total de 5. Né? Eu vou ter aqui 156 indo até o 161. Eu vou ter aí o próximo intervalo que vai do 161, exatamente onde terminou aqui o anterior, indo até o 166, tá? 151 mais 5, 166. Eu vou ter aí o 166, indo até o 171, sempre adicionando com 5, tá? Então, o próximo intervalo vai do 171 até o 176. Eu vou até o 176 e indo até o 181. Então, nós vamos ter aí do 181 indo até o 186. Fechando aqui, eu vou do 186 indo até o 191. Bom, primeira observação que você tem que conferir, tá? Você tem que revisitar o seu rol e perceber até onde foi o seu intervalo. Foi até o 191. E o rol, ele vai até o 190. Então, está contemplado, né? Certo? Os dados que você tem aqui de rol dentro do seu intervalo. Então, para você calcular agora a sua frequência, basta você fazer um processo de contagem. Ó. Primeiro intervalo vai do 151 até o 156. Então você vai ao seu rol, tá bom? E você vai contar exatamente 1, 2, 3, 4 elementos, né? Tendo em vista que vai até o 156. Então, a sua primeira frequência aqui vai ser exatamente, tá, o valor 4. Aí você vai contar do 156 até o 161. Aqui, ó. Sendo que o 161 não participa. Então você conta aqui 1, 2, 3, 4 elementos também para compor aí a sua tabela, tá? Agora do 161 até o 166, tá bom?
Então, temos aqui, ó, do 161 até o 166, os dados aqui do meu rol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendo em vista que o 166 não participa do intervalo. Então, essa frequência aqui na linha 3 vai valer exatamente 8, tá bom? Então, a gente vai do 166 até o 171, ok? Então, a gente vai contar aí os valores, né, do 166, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. O 171 ele não participa. Então essa frequência aqui, tá? Essa linha 4 vai ser 27. Então a gente vai para a frequência aí da linha 5, do 171 até o 176, tá? É um processo aí de contagem, né, que nós vamos fazer. Eu tenho aí do 171 até o 176, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, paro porque o 176 ele não participa. Então, aqui eu vou ter 17 elementos de frequência, tá? Ora, a linha 6 do 176 ao 181, tá bom? Então, a gente vai contar aí. Começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 para aqui, tendo em vista que o 181 ele não participa, né? Então, nós temos aí 22 elementos, tá? Então, frequência 22. Na linha 7 do 181 a o 186, então, a gente vai aqui contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 186 ele não participa, então eu tenho aí 9 elementos. E a última linha, do 186 ao 191. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente 9 elementos, né, que nós tínhamos aí no nosso rol. Soma, tá? Se essa soma não der exatamente a quantidade de elementos da amostra, você deve ter passado aí algum número despercebido na contagem do seu rol, tá? Então você soma tudo aqui e dá exatamente o valor 100, né? Que é o somatório aí do meu FI. Então eu tenho aqui como somatório 100. Aí eu tenho a F grande I, nós já vimos que é a minha frequência acumulada. Só relembrando aí, a minha frequência acumulada aí, ela é calculada pela soma, tá? Das minhas frequências, com o I variando de 1 até N, certo? Ou seja, você vai somando aqui, o que começa com 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 27, 43, mais 17, que dá 60, mais 22, que dá 82, 9, né? Somando com 82 dá 91, e 91 mais 9 dá 100. São as minhas frequências acumuladas, tá? A minha frequência relativa, né? A minha F minúsculo RI, ela é exatamente a relação de divisão, tá bom? De cada F pelo somatório da minha FI. Tá aqui o meu total, 100. Então, vou dividir cada elemento pela soma total. Ou seja,
eu vou encontrar 0,04, 0,04, 0,08, 0,27, 0,17, 0,22, 0,09 e novamente 0,09. Confere essa soma, ela dá exatamente o número 1, ok? A minha frequência acumulada relativa, tá? Aqui, minha frequência acumulada relativa, ela é dada pela divisão de cada frequência acumulada, tá? Pelo somatório das minhas frequências, certo? Então, é a divisão de cada linha, né, pelo total. Então, eu vou aqui, ó, cada frequência acumulada eu divido por 100. Então, 4 por 100, né, 0,04 e assim sucessivamente, 0,08, 0,16, 0,43, 0,6, 0,82, 0,91 e 1, tá? 100 dividido por 100 vale 1. Agora, como é que eu vou calcular, né? Essa multiplicação aqui do meu xi e fi, eu tenho só que calcular aqui o meu xi. Quem é que no caso o meu xi? Ele é o meu li, né? O limite inferior mais o limite superior, dividido por 2. Ou seja, eu vou pegar 151, somar com 156 e vou dividir por 2, tá bom? Os valores aí que eu vou encontrar, né? Então, eu somo 151 com 156 dividido por 2, eu encontro 153,5, tá certo? Da mesma forma, eu faço esse procedimento para todos. Mas se eu observar, né, a amplitude de cada intervalo, a gente viu que vale 5. Então, esse valor aqui, ele vai aumentar de 5 em 5 unidades. Ao você adicionar 5, que você encontra todos os valores de xi. Então, eu vou ter 158,5, tá? Sempre somando com 5. 163,5, 168,5, 173,5, 178,5, 183,5 e 188,5 são os meus xi, tá? Como eu vou precisar disso aqui, ok? Então eu já completo logo a minha tabela, né? Fazendo a multiplicação do xi, fi, ou seja, 153,5 multiplicado por 4, eu vou encontrar 614, né? Na próxima linha, 158,5 vezes 4, 634, 163,5 vezes 8, que eu vou encontrar 1.308, 168,5 vezes 27, tá? Vou encontrar 4.549,5. Próxima multiplicação, né? Vezes o 17, eu vou encontrar 2.949,5, tá? 178,5 vezes 22, 3.927, tá? 183,5 vezes 9, que dá 1.651,5 e, fechando aqui, 188,5 vezes 9, que dá 1.696,5. Aí eu faço essa soma aqui, ó, meu total. Eu vou encontrar 17.330. Então eu concluo assim
a minha tabela de distribuição de frequências. Aí finalizando aí o nosso exercício, né, o cálculo da média, da moda e da mediana, tá? Então nós vamos começar aqui com a nossa média, tá? Lembrando que nós temos dados agrupados e com intervalos de classe. Então a minha média, ela vai ser calculada pela relação de divisão, né, do somatório de xi, fi, dividido pelo somatório de fi, tá bom? Então, quem é que vai ser aí a minha média? Coloquei aqui a tabelinha, tá? Meu somatório de xi e fi, ele dá aqui, ó, 17.330, tá? Certo? Então, eu tenho aqui 17.330. E o meu somatório de FI, a gente viu aqui na tabela, tá bom? Que ele vale 100, que é o valor dele, dividido por 100. Então, o que é que eu vou ter para a minha média? Eu vou ter exatamente o valor 173,3. Segunda medida, né, que nós vamos calcular é a moda, tá? Segunda medida aí que nós precisamos é a nossa moda. E o cálculo da moda, você tem que observar quem é a maior frequência. Então, nós vamos aqui a tabela, tá? Aí, olho aqui a coluna das frequências e verifico que a maior frequência vale 27. O cálculo da moda, ou seja, está na linha 4. Então, para eu calcular a moda, eu verifico a minha maior frequência, né? Aí, a minha maior frequência, no caso, vai ser a minha F4, que é igual a 27. Ou seja, verificado isso aí, o que é que eu vou concluir, né? Eu vou concluir que a minha moda, ela vale exatamente o xi dessa linha. Ou seja, aqui, ó, 168,5, ok? Então, o valor de moda vale 168,5. A nossa terceira medida, né, que nós estamos calculando, vai ser a mediana, tá? Terceira medida aqui vai ser exatamente a nossa mediana, tá bom? Como é que se calcula a mediana? A mediana, ela é calculada pela seguinte relação, tá? Vai ser o meu LI somado com a relação de divisão entre esse resultado aqui, né? O somatório de FI sobre 2, menos a frequência acumulada anterior, vezes H, que é a amplitude de cada intervalo, dividido por FI. Então, essa aí é a relação que a gente calcula a mediana, tá? Então, inicialmente, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar cada elemento, né, dessa fórmula aqui. Então, eu quero saber quem é a soma de FI sobre 2, certo? A soma de FI, nós sabemos que vale 100, certo? Então, eu vou pegar o valor 100 e vou dividir por 2, que vai dar exatamente o valor 50. Então, esse valor 50, tá? E de cara, eu vou olhar quem é a menor frequência acumulada que supera os 50, certo? Menor frequência acumulada que supera os 50, eu observo aqui, ó. Eu tenho 4, 8, 16, 43, ainda não é 60, né? Então, observo aqui que o valor 60 é a menor frequência acumulada que supera
o 50. Então, eu vou trabalhar aqui com a minha linha 5, né? Tá bom? Então, aqui, para você organizar, né? Eu quero a menor FI, né? Frequência acumulada, que supera o 50. Então, quem foi que eu encontrei? Eu encontrei que a minha F5 vale 60, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui com a minha linha 5. Quem é que ficaria, né? A minha fórmula da minha mediana. Quem é que seria aí a minha mediana? Vai ser quem? L5, tá? Limite inferior da linha 5, mais, né? A divisão entre esse valor aqui, tá? Somatório de FI por 2 menos a frequência anterior, né? A linha 5. Então, vai ser a frequência acumulada 4 vezes H dividido por a minha F5, né? A frequência da linha 5. Então, agora eu vou à tabela e retiro os meus valores, tá? Quem é que vai ser o meu limite inferior 5? Vou observar aqui, ó, 171. Então, a minha mediana vai ser igual a 171 mais, né? Esse resultado aqui nós já encontramos, vale 50, menos a F4, né? A frequência anterior a F5, frequência acumulada da linha 4, tá? Vai ser o valor 43, menos 43. Fecha aqui. A amplitude do intervalo, né? Nós calculamos anteriormente, vale 5, dividido pela frequência da linha 5. Então, eu vou de novo aqui a tabela, ó. Frequência da linha 5, certo? Vale 17. Temos aqui o valor 17. E aí eu vou, né, calcular aqui, né, subtrair 50 de 43 vezes 5, dividir por 17 e somar com 171. Então eu vou encontrar aí como valor de mediana o valor 173,06. É isso aí, tá bom? Então a gente calculou aqui moda, tá? Média e mediana, ok? Nós tivemos aqui o cálculo, né, da tabela, né, construção da nossa tabela, tá? Revisitando aí o que a gente fez, né? E nós, para construirmos essa tabela, nós utilizamos exatamente a regra de Sturges, né? Para encontrar a quantidade de classes, tá? A amplitude de cada classe, né? E esse foi o nosso exercício, tá certo? Que foi dado já de cara o rol, né? Das medidas. Então, relembrando, foi um pedido aí dos estudantes de Psicologia e Administração de Empresa, né? Se você gostou do vídeo, você deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário e bons estudos.